Olha, hoje a gente mergulha num texto bem intenso da Bíblia, o Salmo 137. É verdade. Ele já começa colocando a gente num cenário muito forte, né? Exato. Imagina só, os israelitas exilados na Babilônia estão lá sentados, sabe, à beira dos rios, E chorando. chorando de saudade de Sião, de Jerusalém. Pois é. E as harpas deles, que eram instrumentos de alegria, de louvor, agora estão penduradas nos salgueiros. Paradas. É um silêncio que fala muito, né? Um silêncio pesado, que representa toda a dor da perda que eles estavam sentindo. A música sagrada calada. Define o clima na hora. É um lamento profundo, uma nostalgia que parece doer mesmo. E não é só a terra, né? É a perda do centro espiritual, o templo. A identidade deles estava ali, na beira da água, sendo abalada. E aí, nesse momento de total vulnerabilidade, o que acontece? Vêm os captores babilônios. Sim, e com uma provocação. É uma provocação cruel mesmo. Pedem para eles cantarem as canções de Sião, canções alegres. É quase uma zombaria, tá lá no verso 3. Nossa, é de uma crueldade. E como eles reagem? Com uma pergunta que é pura angústia, mas também um desafio, né? Tipo, como é que a gente ia conseguir cantar um cântico ao Senhor em terra estrangeira? É. E essa recusa em cantar, olha, é muito mais do que só tristeza, sabe? Tem mais coisa aí? Com certeza, é um ato forte de resistência. Resistência cultural, espiritual. Resistência? Como assim? Cantar as músicas sagradas de Sião ali para divertir os opressores. Seria profanar a própria fé, sabe? Seria quase que aceitar a opressão. Entendi. A música era ligada demais à identidade deles, à fé, a Jerusalém. Exatamente. Cantar ali na Babilônia ia esvaziar todo esse significado, ia tornar comum aquilo que era o mais sagrado para eles. Então, não cantar era um jeito de preservar a santidade da memória. Essa ideia de preservar a memória fica ainda mais forte com o juramento que vem depois, né? Nos versos 5 e 6. É impressionante a intensidade. Nossa, é visceral. Uma promessa fervorosa de nunca, jamais esquecer Jerusalém, colocando Jerusalém acima de qualquer alegria pessoal. Ele diz: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar se me não lembrar de ti. É muito forte. Por que um juramento tão físico, né? Envolvendo a mão, a língua? Porque Jerusalém era tudo para eles. O lar, a fé, a história, a identidade do povo. Esquecer Jerusalém seria como morrer por dentro, perder a própria essência de ser israelita. Faz sentido. A mão direita, né? Simboliza a ação, a força, a habilidade. E a língua é a expressão, o louvor, a fala. Comprometer essas partes do corpo é uma metáfora poderosa. É como dizer, se eu esquecer que eu perca minha capacidade de agir e de falar no mundo. Exato. Que eu perca a minha humanidade. Manter essa memória viva era, literalmente, uma questão de sobrevivência para eles como povo. Só que aí, o clima do salmo muda de novo. E de forma bem abrupta. Sim, uma virada forte. Da memória, da identidade, a gente vai para um clamor por vingança. Bem explícito. O verso 7. É um grito direto para Deus, pedindo que ele se lembre da crueldade dos edomitas. Ah, os edomitas. Vizinhos que meio que ajudaram na destruição, né? Isso tornou tudo pior. Pois é. E o Salmo lembra o que eles gritavam. Arrasai, arrasai até os fundamentos. É um pedido direto de justiça divina contra quem celebrou a ruína deles. E essa busca por retribuição, ela chega no ponto máximo nos últimos versos, o 8 e o 9. E, olha, esses são chocantes mesmo. São bem difíceis de ler, né? Muito. Vem a maldição direta contra a Babilônia. Filha da Babilônia que hás de ser destruída, e aí aquela imagem brutal. A imagem de desejar que os filhos dos inimigos sejam esmagados contra a pedra. É pesado. Pesadíssima. E aqui é crucial entender o contexto, sabe? Isso não é, de forma alguma, uma recomendação moral para a gente hoje. Não é um mandamento para fazer igual. De jeito nenhum. É a expressão mais crua, mais visceral de um trauma gigantesco. Reflete a brutalidade que eles mesmos sofreram e um desejo desesperado por justiça, nos termos da época, né? Aquele olho por olho,
do mundo antigo. Então é mais um retrato da dor do que um guia de ação. Exatamente. É um retrato da profundidade do desespero humano quando se enfrenta uma desumanização tão grande. Mostra até onde a dor pode levar alguém. Uau! É uma montanha-russa emocional esse salmo. Começa no lamento, passa pela resistência, pela memória e termina nesse grito por vingança. O que a gente tira disso tudo? Olha, pensando no quadro geral, o Salmo 137 é um testemunho muito poderoso e que atravessa o tempo sobre o que é viver o exílio, a perda, o trauma coletivo. Ele mostra como a memória vira uma âncora, né? Para a identidade de um povo que perdeu seu lugar. Totalmente. E expõe, de um jeito até desconfortável para nós, a complexidade das reações humanas diante da opressão extrema, do sofrimento. Mostra essa ligação forte entre fé, identidade, história. E o lugar, o chão, está tudo interligado. Quando um desses pilares é abalado, todos os outros sentem. Isso deixa a gente pensando, né? Como será que a memória de eventos assim traumáticos, como um exílio, uma perda, como isso continua moldando a identidade das pessoas, dos grupos, até hoje? É uma ótima questão. E também como é que esse desejo por justiça, que muitas vezes nasce dessa dor profunda, se manifesta por aí? De que formas diferentes a gente vê isso acontecer, tanto no passado quanto agora?